Desejo a paz e a graça de Cristo Jesus. Nesse canal de evangelismo hoje, eu venho mais uma vez compartilhar as boas novas do reino. Jesus nos convida a refletirmos sobre o que realmente desejamos ao segui-lo: bênçãos passageiras ou recompensas eternas. Temos capacidade de ouvir a voz de Deus? O texto de hoje, aqui em Isaías capítulo 54 e 5, assim está escrito: o Senhor Deus me ensina o que devo fazer, a fim de que anime o cristão cansado. Todas as manhãs Ele faz com que eu tenha vontade de ouvir com atenção o que Ele vai dizer. Aprender a ouvir, discernir a voz de Deus. Deus quer falar com você através da leitura da Bíblia. A maneira mais segura de ouvir a voz de Deus é lendo e meditando nas Escrituras. Outra forma de você ouvir a voz de Deus é através da oração. Orar é conversar com Deus, e muitos de nós não temos esse hábito diário. A outra maneira é através de outras pessoas. Muitas vezes Deus usa outras pessoas para falar conosco, para evangelizar, mas na maioria das vezes nós não damos ouvidos. Não importa de que maneira ouvimos a Deus, mas devemos aprender a ouvi-lo, para que devemos aprender a discernir o que Ele está dizendo. Deus nos fala através de Jesus Cristo. Ao lermos aqui Hebreus capítulo 1, versículo 2, Deus falou de muitas maneiras no passado. Falou por meio dos sonhos, visões, havendo Deus em outro momento falado muitas vezes por meio dos profetas. Hoje Deus nos fala por meio de Jesus Cristo, ao qual é o soberano Deus. Deus o construiu, Jesus, o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Devemos estar atento à voz de Deus. Ouvir a Deus não é se apegar a ilusões visionárias, nem tampouco enigmas e profecias meramente humanas. É ouvir Jesus por meio da Escritura. Você tem ouvido Jesus? Deus Pai, aqui em Mateus capítulo 17, versículo 5, recomenda aos discípulos que estavam com Jesus no monte das transfigurações. Deus disse: escute, quando ouvimos Jesus e cremos nele, andaremos em caminhos justos, pois quem ouve Jesus é como uma casa firmada na rocha. Devemos aprender a ouvir e praticar o que Jesus nos ensina por meio do Evangelho. O chamado do Senhor é para uma vida parecida com o que Ele viveu aqui na terra, com sacrifício, renúncia, prioridades eternas e compromisso totalmente com Deus. Devemos aprender a distinguir a voz de Deus em meio a muitas outras vozes. Muitos eram os pastores que guardavam os seus rebanhos numa mesma estribeira, mas ao falar, cada ovelha distinguia a voz do seu pastor. Jesus chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, Jesus vai diante delas e as suas ovelhas o seguem, porque ele conhece a voz do verdadeiro pastor. Mas de modo nenhum seguirão os que não creem em Jesus. Antes fugirão da presença dele. O problema não foi a falta de entendimento, mas a falta de fé. A decisão deles deixou claro que eles buscavam em Jesus apenas a satisfação dos seus próprios desejos. Assim como as ovelhas reconhecem a voz do pastor e o seguem, nós podemos reconhecer quando o nosso pastor celestial fala conosco. E podemos segui-lo, sabendo que ele nos guiará em segurança, em pastos verdes e águas tranquilas. Cada um de nós precisa aprender a reconhecer a voz do seu pastor, que é diferente de todas as vozes que você conhece.
A voz de Jesus nos traz paz e nos conduz à vida eterna. Quem tem guiado a sua vida hoje? Você só pode dizer: o Senhor é o meu pastor. Se Ele guia a sua vida hoje, então você deve obedecer e viver segundo a vontade. Pois ser discípulo de Jesus exige que cada um de nós direcione a nossa vida para Ele, e nosso desejo de oração seja para Ele. Muitas pessoas estão dizendo por aí: o Senhor é meu pastor, mas se recusa a segui-lo. Querem pastorear a si mesmo, sem submeter à direção e vontade de Deus. Ou pior, são guiados, influenciados por muitos falsos mestres. Seguir Jesus por razões erradas nos leva à frustração, o que pode até nos afastar do caminho do Senhor ainda mais. Pois quando deixamos de seguir Jesus, é porque a nossa decisão é bem clara, que só buscamos Jesus apenas para nossa satisfação dos nossos próprios desejos. Mesmo que você não conheça Jesus, mesmo que você não tenha pedido para Ele morrer por você, mesmo que você não o ame, Ele o ama a esse ponto. Existe alguém que tem tanto amor por você assim? O texto de João, 1 João, capítulo 4, verso 10, fica bem claro: o amor de Deus por cada um de nós. Assim está escrito: nisto consiste o amor. Não é que nós tenhamos amado a Deus, mas Ele nos amou primeiro e enviou o seu Filho Jesus Cristo como propiciação pelos nossos próprios pecados. Pois o verdadeiro amor não é condicionado a uma retribuição. O amor verdadeiro simplesmente ama. Fica aqui a reflexão: se de fato saberemos ouvir a voz de Deus e ouvimos quando Jesus nos convida a refletir sobre o que realmente desejamos ao segui-lo, então bênçãos passageiras ou recompensas eternas. Fica aqui a reflexão e eu desejo a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo.